Seguindo, vamos de entrevista agora. Ninguém, eu acredito que ninguém, na realidade, gosta de passar por situações desagradáveis. Mas, todavia, porém, no entanto, você sabia que uma vida boa precisa de uma aqui ou outra ali lembrancinha ruim? Para explicar melhor esse quebra-cabeça pra gente, eu converso com a super psicóloga Regiane Roth. Boa tarde, Regiane. Tudo bem, minha linda? Tudo ótimo, e com você? Bem também, graças a Deus. Me conta uma coisa. Tem diferença, então, em relação, por exemplo, lembrança ruim, Patrícia? Eu não quero ter traumas. Calma aí, vamos pontuar já começando por aí. Tem diferença trauma e lembrança ruim? Total. Traumas, tá? Vamos lembrar que é algo muito forte que você precisa vivenciar. Tá. Por exemplo, um acidente, você assistiu um acidente, um assassinato, que nem agora a gente viu as enchentes no Rio Grande, então você precisa vivenciar aquilo, tá? Por quê? Porque o trauma tem o pós-traumático, a pessoa que viveu um trauma, ele tem um pós-traumático, onde ele vai, cada pouco o cérebro vai estar vivenciando aquele episódio novamente, tá? São pensamentos intrusivos. Eu tô lá e daqui a pouquinho vem, tá? Então, assim, eu não consigo, às vezes eu paro a minha vida, não consigo voltar à rotina. Então, são situações muito fortes que acontecem, tá? Momentos ruins. Passamos o tempo inteiro. É difícil uma pessoa que não passe, por mais simples, né, que seja, todos nós temos momentos e momentos, né? Por exemplo, uma situação, vamos colocar, de uma fofoca no trabalho que te deixa ruim. Você está trabalhando num lugar que não gosta, uma decepção com um amigo, com um familiar, né? Com filhos, né? Nós que temos, porque ocorre, né? As situações, né? Então, isso são momentos ruins que a gente tem, e quase todos os dias, né? É difícil um dia que a gente não passe por algo. Ileso, né? Muito difícil, né? É difícil, mas tem dias que você fala assim, nossa, será que é tudo isso, né? Já deixa eu esperar o que vai vir, né? Meu Deus, aí vem isso, né? Aí tipo assim, nossa, tá tudo dando muito certo, né? Aí você já fica querendo, o que é que vai dar errado agora? Porque né, as pessoas acham estranha, né? Tipo assim, nossa, eu falo assim, a vida é uma roda gigante. Às vezes você tá lá em cima, na plenitude, né? De repente estabiliza, mas daqui a pouco, opa, dá uma descida, né? Dá uma descidinha. Dá uma descidinha. E por que, Regiane, que lembranças ruins, elas podem, afinal de contas, também serem boas? Pelo fato do seguinte, muitas vezes quando a gente passa por uma situação ruim que nos deixa triste, a gente começa a ver a vida de outro ângulo. Existem situações, né? Você fala, de um lado e do outro, né? Então, assim, se você passa por um relacionamento, vamos colocar um relacionamento, chegando o Dia dos Namorados aí, né? Tá chegando. Tá chegando. Então, assim, Dia dos Namorados, eu passo por um relacionamento ali que não foi muito legal, muito bom. Então, eu penso assim, opa, eu não quero mais isso para minha vida. Quando tiver um outro relacionamento, esse perfil não entra mais na minha vida. Então, isso é bom, isso é positivo. Lógico que nem todas as nossas situações ruins vão trazer algo positivo, mas a gente sempre tira um aprendizado. A gente tem que aprender a usar o 20% do que a gente foca no positivo do dia, tá? 20% apenas. A gente só foca 20%? Só 80% é negativo. A maioria das pessoas, tá? Não brinca. Não tô brincando, não. 80% as pessoas focam mais no negativo, né? Por exemplo, tá chovendo. Nossa, tá chovendo. Nossa, tem sol. Nossa, tem sol. Sabe? Então, assim, as pessoas olham e falam assim, nossa, tá chovendo, que delícia que está chovendo, né? Então, as pessoas não conseguem, eu falo assim, o mínimo do positivo olhar. Então, por isso que é só 20%, né? E tem pessoas que, por exemplo, assim, vão... É um momento ruim, mas elas vão potencializar aqueles momentos ruins, sabe? Nada dá certo para minha vida, porque minha vida é isso, sabe? Potencializa demais e não consegue fazer com que a vida também tenha uma evolução. Pega aquilo como uma amargura, sabe? São pessoas amargas. Você deve já ter presenciado, convivido com pessoas que totalmente nada tá bom, nada, sempre tá doente, nada tá bom, trabalho não tá bom, família não tá bom, nada, sabe? São pessoas que a gente fala, escolheram, querendo ou não, um lado amargo da vida. Por quê? Porque os momentos ruins estão presentes o tempo inteiro e não consegue ter um outro olhar para isso. Tá, e se, por exemplo, assim, se fôssemos blindados, né, das lembranças ruins, não acontece nada, tudo é um mar de rosas, o que isso poderia também trazer para a nossa vida? Eu acho que ia ser tão monótono, né?
Você imagina tudo em paz, tudo tranquilo. Sem uma pimentinha ali, sem um uma negocinho. pimentinha, sem uma, assim, algumas emoções, alguns sentimentos nossos iriam ficar desativados, tá? Vou usar essa palavra. Ah, Por entendi. quê? Porque a tristeza, a raiva, né, o estresse, a gente pensar, fazem parte da vida, né? Mas que não eu falei, vai depender da potencialização que você coloca sobre aquilo que você está vivendo, né? Entendi. Mas se fosse tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente iria deixar de viver. Tudo ia ser perfeito, né? Então, eu acho que talvez seria bom, porque daí a gente só saberia o que seria esse lado perfeito, né? Eu falo assim, até não existe tantos estudos sobre isso, como seria o nosso cérebro, né? O nosso dia a dia com perfeição em tudo, né? São pouquíssimos artigos que você encontra, porque é algo que não existe. E não existe. E como que a gente pode fazer, então, para saber lidar? Porque algo bem legal que a Regi já está falando aqui, entre tantas coisas, é o pós, por exemplo. Aconteceu a situação ruim, né, a lembrança ruim, enfim, o que você faz com ela que vai definir o curso da história. É isso? Eu falo sempre, uso o termo. Saia, tá? O cenário. Senta na arquibancada. Sabe quando a gente vai no circo, a gente senta na arquibancada? Então, para você começar a olhar a sua vida de um novo ângulo, tá? Legal. Eu sempre uso esse termo com os meus pacientes, na minha vida também. Então, assim, eu procuro sair aqui do cenário, porque quando eu estou no cenário, eu sempre olho por igual. E quando eu saio um pouquinho desse cenário, deixa eu ver como outra pessoa pensaria, eu começo a olhar a vida. Então, eu percebo que nem tudo é aquilo da maneira que às vezes eu estou colocando. Lógico, existem situações e situações. Mas eu falo, aconteceu uma situação ruim, viva, sabe? Viva a tristeza, chore. Tem que sentir essa situação. Tem que sentir, tem que sentir. Eu falo, tem que aprender. Não pode fingir, não aconteceu, ou passar por cima. Uma hora ou outra a conta vem. Vem. Daí as pessoas só vão acumulando situações, acumulando situações. Nós não somos fortes o tempo inteiro, não somos. Então, assim, vivencia, eu sempre falo, vivencia a sua dor, o que aconteceu. Às vezes vai ser 1, 2 dias, às vezes, dependendo, vai ser meses. Por exemplo, um término de um relacionamento. Não vai ser em 1 e 2 dias que você vai esquecer e vai conseguir passar. Claro. Às vezes você vai levar meses até conseguir passar esse processo do luto de um relacionamento. Passou, opa, não, agora eu estou bem, deixa eu ver o que eu quero para minha vida, sabe? A olhar aquilo, uma situação. Que nem, lógico, o luto de uma pessoa mesmo, quando a gente perde. É dolorido, é ruim muito, demais, é dolorido demais. Só que são coisas que nós precisamos aprender a lidar, a conversar desde pequeno com as crianças, sabe? Por quê? Porque criança e adolescente, eles elaboram o luto de uma maneira diferente. Então, quando a gente é ensinado desde a base, a gente já vai aprendendo algumas situações diferentes, né? A gente vai, os meus filhos, eu converso sobre luto com eles. Eles não gostam muito. Mas eu falo, sabe? Eu falo porque a gente vai vivenciar isso. E mesmo os adultos, eu acho uma peculiaridade, né? Os adultos também, às vezes, não gostam muito de falar sobre luto, sobre morte, porque muitas pessoas falam, para de falar disso que atrai, para de não sei o que é isso, né? É muita crença envolvida, é muita superstição envolvida também, né? Existem as crenças hereditárias, né? Isso, né? Por exemplo, assim, vinha dos nossos bisavós, avós, mães, né? Não fala isso, aquilo. Não dê muita risada na sexta-feira, que no domingo você vai chorar. Ai, lembrei dessa agora. São crenças hereditárias, sabe? Não fale de morte porque você vai atrair. Não, a gente não atrai a morte. A morte vai chegar. Pode coincidir, né? Mas não vai chegar, porque você falou de morte, né? Não é? Mas, assim, coisas que a gente vai trabalhando com as crianças desde pequeno, eles vão aprendendo também a ter um novo olhar. Né? Não que não vai sofrer. Lógico que vai sofrer, vai ter a dor. Mas você aprender a ter um novo olhar para aquilo. Que nem eu falo, a cultura mexicana ela é linda perante quando eles falam sobre a morte, sobre o luto. Eles têm um outro olhar. Mas é uma festa. É uma festa desde pequeno. Né? E para nós, não, nós somos egoístas. É uma dor imensa. Só que a gente vai passar, né? Então, várias dores. Cada um também tem uma visão de dor, né? Eu tenho a minha, você tem a sua. E a gente respeitar a dor um do outro. Para mim pode ser leve a sua. Mas para você não é. Então, a gente tem que respeitar. E eu falo, chore, fique triste, sabe? Viva aquele momento, mas aprenda a olhar aquilo de um novo ângulo. O que você tira de proveito, de positivo ainda dentro de uma tristeza, dentro de algo ruim que você vive. Perfeito, dona Regiane. Maravilhoso, viu? Minha linda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Sempre uma honra, um prazer te receber, viu? Sempre também. Muito obrigada. Me conta lá, teu Instagram pro pessoal te ligar.
Te seguir. Dá também para ligar, né? Também. Psicóloga Regiane Rote. Perfeito, linda. Até a próxima. Até a próxima.